Subseção 2ª. Do procedimento licitatório. Artigo 12. O procedimento de licitação de que trata esta lei observará as seguintes fases, nesta ordem. Inciso 1º. Preparatória. Inciso 2º. Publicação do instrumento convocatório. Inciso 3º. Apresentação de propostas ou lances. Inciso 4º. Julgamento. Inciso 5º. Habilitação. Inciso 6º. Recursal, Inciso 7º. Encerramento. Parágrafo único. A fase de que trata o inciso 5º do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. Artigo 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida presencial. Parágrafo único. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração pública poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Artigo 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte. Inciso 1º. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação. Inciso 2º. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases. Inciso 3º. No caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados, Inciso 4º. Em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado. Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo RDC. Inciso 1º. Será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento, Inciso 2º. Poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável. Artigo 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por esta lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas, contados a partir da data de publicação do instrumento convocatório. Inciso 1º. Para aquisição de bens. Alínea A. 5 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior desconto, Alínea B. 10 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Inciso 2º. Para a contratação de serviços e obras. Alínea A. 15 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo maior desconto, Alínea B. 30 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Inciso 3º. Para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta, 10 dias úteis, Inciso 4º. Para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço,
pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico, 30 dias úteis. Parágrafo 1º. A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante: inciso 1º. Publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande circulação, Inciso 2º. Divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150 mil para obras ou R$ 80 mil para bens e serviços, inclusive de engenharia, é dispensada a publicação prevista no inciso 1º. Parágrafo 3º. No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado, para fins da aplicação do disposto no parágrafo 2º deste artigo, o valor total da contratação. Parágrafo 4º. As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Artigo 16. Nas licitações, poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados na forma do regulamento. Artigo 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de propostas ou lances, observado o seguinte. Inciso 1º. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Inciso 2º. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas. Inciso 3º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das bonificações e despesas indiretas BDI, e dos encargos sociais Espírito Santo, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. Parágrafo 1º. Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento. Inciso 1º. A apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta, Inciso 2º. O reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o do licitante subsequente. Parágrafo 2º. Consideram-se intermediários os lances. Inciso 1º. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta, ou. Inciso 2º. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento. Inciso 1º. Menor preço ou maior desconto. Inciso 2º. Técnica e preço. Inciso 3º. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4º. Maior oferta de preço, ou. Inciso 5º. Maior retorno econômico. Parágrafo 1º. O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo 2º. O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de parâmetros objetivos definidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. Artigo 19. O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. Parágrafo 3º. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório. Artigo 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á, exclusivamente a objetos. Inciso 1º. De natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica, ou. Inciso 2º. Que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. Parágrafo 2º. É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante limitado a 70%. Artigo 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes com base em critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento convocatório, no qual será definido o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia. Artigo 22. O julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a administração pública. Parágrafo 1º. Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. No julgamento pela maior oferta de preço, poderá ser exigida a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a 5% do valor ofertado. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada em favor da administração pública caso não efetive o pagamento devido no prazo estipulado. Artigo 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionará maior economia para a administração pública decorrente da execução do contrato. Parágrafo 1º.
O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de preço, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Inciso 1º. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada. Inciso 2º. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração da contratada, será aplicada a multa por inexecução contratual no valor da diferença. Inciso 3º. A contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato. Artigo 24. Serão desclassificadas as propostas que: Inciso 1º. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2º. Não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório. Inciso 3º. Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no artigo 6º desta lei. Inciso 4º. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública, ou. Inciso 5º. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanáveis. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso 4º do caput deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento. Artigo 25. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. Inciso 1º. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação. Inciso 2º. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Inciso 3º. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Inciso 4º. Sorteio. Parágrafo único. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo único. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.
Artigo 27. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor. Artigo 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior, que poderá: inciso 1º. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis. Inciso 2º. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável. Inciso 3º. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade, ou. Inciso 4º. Adjudicar o objeto e homologar a licitação,